do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus faz exortações a algumas cidades que foram realizadas sinais, porque muitos contemplaram e viram os sinais que Jesus fazia, o anúncio da palavra, os milagres, a multiplicação de pães e peixes. Muitos viram aqueles sinais messiânicos que Jesus realizava no meio daquele povo. Mas muitos daquele povo que contemplaram os sinais se apegaram unicamente aos sinais e não à pessoa daquele que realiza esses sinais. Por isso que Jesus ele faz essa exortação a Corazim, a Betsaida, a Cafarnaum, lugares que ele passou realizando a obra de evangelização, a obra do anúncio da Boa Nova, do anúncio do Reino dos Céus, mas lugares que muitos não acolheram a sua palavra, muitos não quiseram aderir ao seu projeto de vida. Por isso que essa exortação, ela também vem a cada um de nós para nos fazer refletir sobre a obra que Deus tem realizado na nossa vida, a obra que Deus vem em sua infinita providência realizando desde o nosso processo de conversão, desde quando nós decidimos seguir o caminho de salvação, o seguimento a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos, dia após dia, fazer essa grande reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho e sobre a forma de caminhar. Porque dificuldades todos nós teremos, tentações, quedas, todos nós teremos, mas essas coisas não podem nos fazer esquecer da obra que Deus está realizando em nós. Muitas vezes a tentação, muitas vezes as dificuldades, elas vêm para cada vez mais nos tirar o foco da obra de Deus em nós. E por isso que Jesus ele faz essa exortação. E essa exortação nessas 3 cidades também é uma exortação a cada um de nós, porque cada um de nós temos um pouco dessas 3 cidades. Cada um de nós podemos, de uma forma ou de outra, ir adentrando a alguns vícios ou alguns padrões de comportamento que não condizem com a palavra de Deus. Todos nós podemos, num momento ou em outro, ter alguma queda, alguma dificuldade, mas nós precisamos ter humildade para voltar sempre ao caminho. Essas 3 cidades, elas representam na nossa vida 3 etapas importantes que nós vamos adentrando e crescendo nesse caminhar, nesse segmento. Corazim, a palavra Corazim significa mistério, segredo, que tem a ver com o nosso primeiro encontro com Deus. Porque o nosso primeiro encontro com Deus nós não entendemos muito, mas algo no nosso coração gera uma convicção que nos faz realmente ter uma atitude de renúncia e de adesão a Jesus Cristo. Betsaida significa casa da pesca, porque significa o trabalho, a missão. E naturalmente, também nós precisamos, depois do primeiro encontro, nós adentramos nessa obra de salvação de Deus. E Cafarnaum é o lugar da segurança, o lugar que Jesus Cristo vai após a sua autorrevelação nas bodas de Caná, onde ele desce com
Maria e os seus discípulos para Cafarnaum, e lá vai se situar. Nós vemos esses 3 momentos da nossa vida: o momento do primeiro encontro, o momento da missão e o momento da segurança, que nós precisamos, dia após dia, renovar e refletir sobre eles, porque são eles que vão, dia após dia, nos fazer perseverar no caminho. Quando nós olhamos para a nossa vida e contemplamos a obra que Deus fez lá no início da nossa conversão, nós vamos percebendo o quanto Deus está fazendo e continua fazendo. Quando nós olhamos para a missão, os dons, os carismas e a espiritualidade que Deus nos deu diante desse grande mistério do primeiro encontro, que é essa missão específica de cada um de nós vamos entendendo os sinais que Deus foi realizando na nossa vida. E depois, quando nós vamos cada vez mais se sentindo pertencentes a uma casa, a casa de Jesus, a igreja, esse símbolo de Cafarnaum, quanto mais nós vamos assim nos sentindo, mais nós vamos crescendo nessa consciência de pertença a Deus. E mais nós adentraremos, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo quedas, mesmo tendo fragilidades, nós vamos conseguindo perseverar no caminho, porque quem perseverar até o fim se salvará. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, sobre o nosso primeiro encontro, sobre os dons que ele nos deu e sobre aquilo que é verdadeiramente a nossa casa, que é a igreja nessa terra, que caminha rumo à igreja celeste, o reino dos céus. Por isso precisamos acolher a palavra de Jesus Cristo, acolher os seus sacramentos, acolher a sua proposta de vida, porque quem acolhe a Jesus Cristo, acolherá aquele que o enviou, que é Deus, o Pai do céu. Busquemos refletir sobre a nossa vida, para que nós possamos viver bem a nossa caminhada de seguimento a Jesus Cristo, mas sempre renovando e atualizando o primeiro encontro, o encontro pessoal com Deus, os nossos dons, espiritualidade e carisma, e também essa consciência de pertença à igreja, porque só assim nós daremos valor àquilo que Deus realizou, está realizando e irá realizar em nós, para que as tentações, o pecado, as quedas não torne a nossa história com Deus uma grande ilusão, porque essa é a grande tática do inimigo da salvação. Ele não quer que a gente caia em grandes pecados, ele só quer que a gente tire a nossa confiança de Deus, disperse os nossos olhares de Cristo e torne toda a nossa história com Deus uma grande ilusão. Então busquemos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, para que assim possamos, dia após dia, não ser como essas pessoas dessas cidades que não acolheram a Jesus Cristo e somente os seus sinais, mas que possamos realmente, muito mais do que os sinais, de perceber os sinais na nossa vida, possamos aderir a Jesus Cristo totalmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.